Desembarcou hoje cedo o novo técnico do Corinthians, o Silvinho. O repórter Luiz Teixeira acompanhou a chegada e traz todos os detalhes pra gente. Bom dia pra você, Luiz. Conta tudo. Fala, Ana. Bom dia para você, a todo mundo que acompanha o News de hoje. Silvinho chegou aqui no Brasil, no aeroporto de Guarulhos, por volta das 5h20 da manhã, mas desembarcou só às 6h, sozinho, com poucas malas e também com poucas palavras. O novo técnico do Corinthians bateu um papo muito rápido com os jornalistas que estiveram presentes aqui no saguão do Terminal 3 do aeroporto de Guarulhos, mas disse que daria mais detalhes sobre essa chegada dele ao Corinthians apenas na entrevista coletiva marcada para hoje às 11h30 da manhã, entrevista que acontece de forma online, obviamente, por conta da pandemia. O Silvinho, que assina hoje um contrato de 2 temporadas com o Corinthians, começa o trabalho dele de forma efetiva apenas na quinta-feira. Isso porque ele saiu daqui do aeroporto, foi para o CT Joaquim Grava, que fica muito próximo daqui, mas para conversar com a diretoria, conhecer mais o elenco. Amanhã o Corinthians se despede da Copa Sul-Americana, é um jogo que não vale praticamente nada, porque o Corinthians é apenas o terceiro colocado do grupo dele, não alcança mais o Peñarol, que é o líder da chave, então não tem mais chance de classificação, só recebe o River Plate do Paraguai e será comandado pelo Fernando Lázaro. Por isso o Silvinho estreia o trabalho dele apenas na quinta-feira, com treinamento no período da tarde, e o primeiro jogo dele comandando o Corinthians já tem data marcada, domingo contra o Atlético Goianiense, também em Itaquera, jogo de abertura do Campeonato Brasileiro. Aliás, o Atlético Goianiense será um adversário corriqueiro do Corinthians nas próximas semanas, porque além da estreia no Brasileirão, o Timão já tem na quarta-feira da semana que vem o próprio Atlético Goianiense, só que pela terceira fase da Copa do Brasil. Silvinho, que chega para a segunda experiência dele como técnico principal. Silvinho, que trabalhou como treinador apenas em 2019, quando dirigiu a equipe do Lyon da França em 11 jogos, 3 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. Silvinho, que já esteve no Corinthians como jogador, tem 269 partidas com a camisa do Timão, 2 gols marcados, e como auxiliar trabalhou com o Mano Menezes em 2014 e com o Tite em 2015, depois de ir para a seleção brasileira na sequência também com o técnico Tite. Na quinta-feira começa a era Silvinho no Corinthians. Aqui no aeroporto, poucas palavras, mas na coletiva ele promete dar mais detalhes desse novo contrato e do porquê aceitou essa proposta do Corinthians, sendo a terceira opção. O Silvinho estreia domingo já contra o Atlético Goianiense. Ana. Valeu, Luiz Teixeira, direto do Aeroporto Internacional de Guarulhos. O Silvinho já está no Brasil, por isso eu chamo André Lofredo e Carlos Cereto para a gente papear nessa terça-feira. Bom dia, gente. Como é que vocês estão? Bom dia, Ana. Bom dia, Lofredo. Você viu a jaqueta do Luiz Teixeira? Tá frio. Foi a madrugada mais fria do ano aqui em São Paulo, 8 graus. Ai, delícia. Olha, delícia, aqui tá mas 20. Convenhamos, Não. tá ficando sim. perto de muito frio. E não chegamos no inverno ainda, né? Não, estamos no outono ainda. Eu só estou de casaco porque o estúdio é muito frio, tá? Porque o Rio de Janeiro ainda não está frio. Dá pra ficar sem. O quê? Sem casaco? Sem casaco. Exato. Dá. Bom, vamos falar do Silvinho, gente, que chegou com Sim. poucas malas a São Paulo. E, enfim, ele falou ali, feliz em estar em casa. Ele vai ser apresentado ainda hoje, às 11h30 da manhã. E vai assistir ao jogo amanhã contra o River Plate. Mas, Lofredo, realmente eu acho que esse é o ponto forte, né? Ele voltou para casa. Dá para dizer, sim, que o Silvinho volta para casa. E agora, como treinador principal, sua segunda experiência apenas como treinador principal. Ele que tem diversas experiências como auxiliar. Eu diria não que é o ponto forte, eu diria que é o único ponto. Não vejo mais nada de realmente possa acrescentar o Corinthians. Eu acho que ele é um cara que é estudioso, a gente tem, assim, procurar no mercado aí, inclusive no futebol brasileiro, não tem muitos, mas tem alguns técnicos que são estudiosos também, que são jovens e que já têm um pouquinho mais de experiência, mas acho que esse é um ponto importante, é um ponto ele conhecer o clube, ele não ter rejeição da torcida. Eu acho que como pessoa, né, como atleta que foi pelo Corinthians, acho que o torcedor poderia estar esperando um técnico mais renomado, mas não vem um nome que o torcedor bate o olho ali, vê e fala assim, não, esse cara acho que não tem nada a ver com o Corinthians, não, ele tem. Então eu acho que esse é o ponto. A passagem dele pelo Lyon foi muito ruim, a primeira experiência como técnico. E talvez
tenha sido uma tentativa além do que ele podia naquele momento. Então, não sei exatamente se foi uma boa escolha de carreira para ele. De qualquer maneira, alguns jogadores, inclusive, que trabalharam com ele, falaram muito bem. Acho que como pessoa e como profissional é irretocável. Mas ainda é em desenvolvimento, né? E eu não sei, sinceramente, minha preocupação no Corinthians não são os nomes que podem vir a dirigir o Corinthians. Acho que tem alguns nomes que poderiam fazer um trabalho em boa condição, mas o que o Corinthians tem lá hoje, não sei se permite sonhar, criar muitas expectativas de algo que possa se desenvolver e terminar bem. Cereto, ele vai acompanhar essa partida amanhã, que não vale nada para o Corinthians, que já está eliminado da Copa Sul-Americana. Mas o que você acha que vai surpreendê-lo? O que pode assustá-lo? E o que você também já está projetando de estilo de jogo do Silvinho? Você acha que vai dar sequência para o trabalho do Mancini, manter aquele esquema com 3 zagueiros? Como é que você está vendo essa chegada? Não sei te responder, porque é o seguinte, do que se tem de observação no que ele fez nos 11 jogos que ele comandou no Lyon da França, ele primeiro chegou no Lyon da França dizendo que gosta do 4-3-3, né, que é o esquema mais tradicional, com 4 jogadores na defesa, 3 jogadores do meio de campo e 3 jogadores no ataque. Marcando muito forte, a marcação, o Silvinho gosta de uma marcação muito forte. Ele treinava, ajudava o Tite no treinamento da defesa, na marcação, principalmente na linha de 4. O Fagner falou sobre isso, enfim, ele provavelmente vai priorizar o sistema defensivo num primeiro momento no Corinthians. Mas depois, nos últimos jogos no Lyon da França, quando ele foi muito mal, ele começou a jogar com 3 zagueiros, com uma linha de 5 jogadores, né? Então eu não sei exatamente o que ele vai escolher no Corinthians, vai depender muito da característica dos jogadores, né? Eu não sei, a gente vai saber um pouco mais hoje na entrevista coletiva. Agora, o Silvinho é uma aposta, né? É uma aposta e o Corinthians espera que aconteça com o Silvinho o que aconteceu com o Carille quando também era uma aposta. E os dois foram auxiliares técnicos do Tite, né? É claro que isso não é suficiente, é evidente que o cursinho da UEFA não é suficiente, né? É muito importante ter estudo, é muito importante ter o diploma, é muito importante ser bem informado, estudioso e tudo mais, mas se ele não conseguir colocar na prática, não vai adiantar de nada. E o grande desafio do Silvinho, além da qualidade técnica dos jogadores, e hoje o Corinthians não tem um time, né? Não tem um bom time, o Silvinho vai ter que fazer mágica, mas o grande desafio dele vai ser o relacionamento com os jogadores mais experientes. Com o Jô, com o Gabriel, com o Camacho, com o Fábio Santos, com o Cássio, com o Gil, são esses jogadores hoje que mandam no vestiário do Corinthians. Esse vai ser o grande desafio do Silvinho. Tem um outro cara também que eu acho que ele vai ter que conversar bastante, que é o Fagner.